Fala galera, vamos acompanhar as últimas informações do jogo entre São Paulo e Botafogo. A equipe do São Paulo segurou a equipe do Botafogo com o time reserva, né? Conseguiu o pontinho, né? Na minha opinião, para o Botafogo não é tão ruim, né? Porque um pontinho fora de casa, mesmo jogando contra a equipe do São Paulo com o time reserva, é difícil, porque todo mundo sabe, o São Paulo jogando em casa diante do seu torcedor, Morumbi lotado, né? E o Botafogo conseguiu um pontinho, 48 pontos. É claro, a equipe do Palmeiras pode diminuir a quantidade de pontos, né? De 13 pode cair para 12 pontos, né? Isso daí pode complicar um pouquinho pro lado do Botafogo, né? Pode diminuir a quantidade de 11 pontos, para falar a verdade, pode diminuir para 11 pontos, né? O Palmeiras vai tentar buscar o título contra a equipe do Botafogo, lembrando que as duas equipes ainda jogam, ainda tem um confronto ainda do segundo turno, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo entre São Paulo e Botafogo. O link vai estar na descrição também. Crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney. São 18 rodadas para tirar 20 pontos. Vamos falar que Campeonato Brasileiro para o São Paulo não é para título, é apenas para cumprimento de tabela e se der tudo errado nas Copas, para buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Bem, alguns destaques. O Pablo Maia, ontem eu até fui na casa dele, participei, aliás, anteontem na casa dele, na quinta-feira, participei ao vivo com ele, ele me dizia, tô extenuado, tô cansado. Para mim foi surpresa a escalação dele, ele teve um mal-estar em campo, suportou 10 minutos, saiu, mas num primeiro momento não é nenhum tipo de preocupação para a viagem para Quito, que acontece na próxima terça-feira. O Luciano voltou, jogou quase o jogo todo, está liberadíssimo daquele probleminha que ele tratou durante a suspensão, está à disposição. Rames Rodrigues e Lucas Moura, vocês já comentaram, cada um jogou um tempo, só que numa rotação bem diferente da que entraram em outros jogos, o Rames contra o Flamengo e o Lucas contra o Corinthians. E o Dorival não terá ainda o Caio Paulista para essa viagem, já que ele está em fase final de recuperação de uma lesão. O Wellington, único lateral esquerdo à disposição, jogou mais uma vez 90 minutos. É uma posição que preocupa, assim, o técnico São Paulino. Do lado do Botafogo, também tem jogo pela Copa Sul-Americana, só que em casa, na quarta-feira, contra o Defensa e Justiça. Aliás, as duas equipes estão do mesmo lado, se passarem das quartas, se trombam na semifinal, só que para pegar o Bahia no final de semana, Di Plácido tomou um cartão no primeiro lance da partida e Tietê receberam o terceiro cartão amarelo e serão desfalques da equipe do Bruno Lage para a sequência do Brasileirão. Diego Costa fez sua estreia aos 27 do segundo tempo. Até em determinado momento não tiveram os quatro juntos, mas hoje à tarde tivemos, Gláucia, 4 jogadores que num passado não tão distante brilharam em ligas importantes da Europa. Lucas Moura, Rames Rodrigues, Pato um pouquinho mais atrás e o Diego Costa. Eles não tiveram simultaneamente em campo, porque quando saiu o Rames, entrou o Lucas, mas foi uma atração grande por 51.946 torcedores que aqui estiveram, 10 mil a menos do que no meio de semana, mas o São Paulo continua 11 partidas seguidas com mais de 50 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi. Já já eu volto e trago mais informações aqui da Zona Mista, Gláucia. Combinado, Edu. Estamos contigo aí. Qualquer coisa é só chamar a passagem livre para a gente trazer as informações e os personagens aí dessa partida também. É legal isso que o Edu lembra, né? De quantos nomes com carreiras na Europa, enfim, fortes hoje estiveram em campo. A gente vai falar também do Diego Costa, que hoje estreou também pelo Botafogo, também um personagem grande aí. Mas a gente tem números de Rames Rodrigues, titular hoje pelo São Paulo, tinha entrado no segundo tempo no decorrer da partida contra o Flamengo. Hoje começou jogou o primeiro tempo, foram 44 ações com bola, 23 ações com bola no ataque, 4 passes progressivos, nenhuma chance criada, nenhum chute, 14 passes certos no ataque, 11 perdas de posse, 0% de duelos vencidos, 0 de 5. Esse foi o segundo jogo pelo São Paulo, o primeiro como titular. Entrou na semana passada diante do Flamengo no decorrer da partida. A expectativa era até, a gente também conversava, né, pensando o que o Dorival ia fazer para esse jogo, que o Rames entrasse mais uma vez no decorrer desse jogo contra o Botafogo. E aí ele aparece como titular. A ideia era de que ele pudesse ter em campo aí até uns 60 minutos. Sai no intervalo, fez um primeiro tempo, talvez não o que fosse esperado pelo Rames, mas a gente já falou aqui também
que sabe como ele vem sem ritmo de jogo, precisando também retomar algumas coisas. E aí entra o Lucas, e o Lucas que tem sido destaque, né? E até achei interessante que os companheiros da Rede Globo, do Premier, durante a transmissão, pontuaram uma declaração do Lucas, que ele disse que poderia jogar mais do que esperava nessa chegada, porque o jogo no Brasil para muito. Então, havia aquela coisa de, o Lucas vai jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ele levou isso para a comissão técnica, que não, aqui o jogo Brasil para muito, eu consigo desempenhar mais também. Mas nessa entrada do Lucas, acho que também veio um pouquinho do que foi o jogo de quarta-feira, muito embora ele se sinta melhor, né? São diferentes as ligas. A gente até assistiu o jogo na redação, tinha uma TV na Premier League e a outra TV no São Paulo e Botafogo, e nós comentamos lá, falou, se a gente ficar vendo quanto tempo que já foi da Premier League, o povo subiu e desceu, e aí no jogo rotação. Do Brasil, uma outra frequência, né, Fernando? Outra frequência. Eu acho que o Lucas, ele está, no momento, comparado ao Rames, muito mais preparado para dar mais dinâmica ofensiva. Ele pensa mais rápido e ele está melhor fisicamente, porque ele estava disputando uma Premier League e o Rames é um jogador que vai precisar de um pouco mais de cautela para ser preparado. E só com ritmo de jogo mesmo, para ele voltar a ser um jogador importante. Tecnicamente pode contribuir muito. O próprio Rames falou isso. Agora eu preciso jogar, preciso de ritmo. Achei que ele foi mal no primeiro tempo, né? Por isso foi substituído. Né? O São Paulo tinha posse de bola, mas circulação muito lenta. Né, foi dependente mais daquela jogada do Luciano vindo buscar para dar assistência, né, no ponto futuro para o Juan, ali pelo lado esquerdo, no mais não conseguiu mostrar tanto repertório assim ofensivo. O Lucas, além de ser um cara que dá o tapa de primeira, ele é rápido e ele tem o drible. Ele tem habilidade para desmontar uma defesa. Por isso que eu acho que ele já vem ali no intervalo na vaga do Rames. E até estava vendo o jogo junto com o Pascoal, o Dorival tendo que preservar o Rames no momento sem bola, porque ele não consegue acompanhar ainda para pressionar. Então a gente via o Juan fechando pelo lado esquerdo, o Luciano voltando um pouquinho mais, o Michel Araújo, né, um pouquinho mais e o Rames um pouco mais avançado ali, tentando preservar ele um pouco mais sem a bola, porque senão fica complicado assim. A gente viu no final do primeiro tempo, o Rames estava já com dificuldade na parte física. Ele não estava conseguindo acompanhar, ainda mais um Botafogo que tem como virtude a parte física. É um time extremamente competitivo. Mas disso tudo que a gente viu, eu quero olhar para a parte do copo cheio, né? A parte do copo cheio é a parte de que ele conseguiu botar duas bolas em condição para os companheiros. Por Natan na direita, né? Por Natan na direita. E ele é um cara que enxerga o jogo. E ainda dentro dessa função que ele fez, um pouco mais por dentro, ele tinha quem na frente dele para passar a bola? Ninguém. Ele só tinha os jogadores que passavam pelo lado do campo, né? Porque os homens de ataque ficaram posicionados, ele um pouco mais centralizado, o Luciano vinha um pouquinho mais para cá, e aí não tinha como a bola chegar. Então ele não tinha uma referência, ele não tinha um Caleri. O Caleri fazer uma parede, ajeitar para ele bater. Que e ele não tinha o Lucas também. E não tinha o Lucas, que é para cá. E aí não tinha como a bola chegar. Então ele não tinha uma referência, ele não tinha um Caleri. O Caleri fazer uma parede, ajeitar para ele bater. Que e não tinha o Lucas também. E não tinha o Lucas, que é para fazer a ação, o facão, sair da direita e entrar em diagonal para dentro. Então, a gente precisa... ele precisa se condicionar? Ótimo, precisa mesmo, porque ele tem um talento incrível. E ele consegue descobrir jogadores e encontrar jogadas que outros não encontram. Mas ele precisa estar bem fisicamente. Deu uma impressão... Quando ele pega na bola, sabe, você fala, pô, esse cara sabe jogar. Sabe? Você fala, poxa, esse é um sujeito que sabe jogar bola. Aí então pega a bola, se movimenta com a bola dominada. Mas, quando ele tem que exercer a marcação do adversário ou tem que voltar numa recomposição, ele já está fazendo isso mais lentamente. Isso é parte do condicionamento dele mesmo, né? Como jogador de futebol. Ele é um baita jogador, condicionado. Ele está fininho, ele não está com um peso extra. Falta de ritmo. Não é jogador feriadão. Porque o jogador feriadão está sempre com o porta-mala cheio. Ele não, ele está fininho, ele está legal, ele está arrumado. Então, é só dar o tempo dele jogar, ele pegar todo esse movimento, as jogadas e tal, e ele vai conseguir. Eu acho que o São Paulo fez uma boa contratação. Eu continuo apostando no Rames Rodrigues como boa contratação. É falta de ritmo, né? Não desaprendeu, que sabe, a gente já viu o Rames em grande momento. Vamos lá então, Morumbi, já Bruno Lage falando por lá. Vamos ouvir então o comandante do Botafogo nesse pós-jogo. Boa noite, professor Gilmar Machado, Rádio Opinião Play.
queria que o senhor, de alguma maneira, fizesse uma análise dessa partida. Foi um empate, mas vale lembrar que é o início do segundo turno e, principalmente, Botafogo, 17ª partida sem perder. Primeira parte muito boa da nossa parte, com algumas oportunidades. Penso que podíamos ter sido a primeira equipa a marcar gol, porque temos duas claras oportunidades, para além dos remates de fora da área que andaram ali perto, mas temos duas boas bolas, que era do Eduardo e do Genderson na cara do gol, até mesmo depois na recarga. E pronto, e depois o jogo ali 10 minutos, com também algumas alterações na linha defensiva, que fomos sujeitos a isso. Permitimos algumas transições ao adversário, também porque a equipa acreditava que podia marcar gol e vencer o jogo. No fundo é isso, é nós sentirmos que faltou alguma inspiração em determinados momentos em que podíamos ter feito mais nas oportunidades criadas para marcar um gol, para ser mais assertivos, mas não faltou em transpiração. Eu vi a equipa a comportar-se muito bem, vi a equipa a vir a um estádio difícil, a pressionar sempre que possível, a pressionar alto, a recuperar a bola, e isso é aquela identidade que nós queremos passar. Correr todos juntos, correr como equipa, foi aquilo que fizemos, criámos várias oportunidades de gol, podíamos ter feito o gol, e chegamos ao fim e continuamos a somar com 17 jogos, um trabalho de equipa, com 17 jogos sem perder, e hoje a somar mais um ponto na nossa caminhada. Boa noite, professor. Galera, esse foi o vídeo aí do nosso canal, né? Botafogo empatando, né? Botafogo conquistando o pontinho, não é ruim. Na minha opinião, não é ruim, pelo Botafogo tá jogando fora de casa. Mesmo a equipe do São Paulo estando jogando com o time reserva, é uma equipe forte, todo mundo sabe. A equipe do São Paulo empatou, né, com o time reserva e conseguiu empatar com o time do Flamengo, né? Então tem que ter muito respeito também. A equipe do Botafogo segue firme no Campeonato Brasileiro, em busca do título do Campeonato Brasileiro, sendo que o Botafogo tem que abrir o olho, porque o Palmeiras também está tentando fazer de tudo para poder chegar próximo da equipe do Botafogo, né? O Palmeiras, que vinha de uma sequência ruim algumas rodadas atrás, mas se recuperou muito bem, né? E vem hoje em busca de mais uma vitória, né? E por isso que eu digo, as próximas rodadas vai dizer muito como que vai ficar o Campeonato Brasileiro. As 5 próximas rodadas, aí a gente vai ver o aproveitamento do Botafogo. Se o Botafogo conseguir manter essa regularidade que vem mantendo, eu acredito que o Palmeiras não consegue alcançar o Botafogo até o final do campeonato. Essa é a minha opinião. Vamos ver como que vai ficar as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.